Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e aleatoriamente aqui no canal eu gravo vídeos que são vídeos de experiência. E esse é um vídeo de experiência, onde eu estarei falando por que eu não sou mais cristão, nem acredito no Deus teísta. Então eu peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Aqui no canal tem vídeos de vários tipos, né? As séries principais são vídeos de teologia, vídeos de psicologia, tem também vídeos de leitura de ser e tempo, tem vídeos de temas variados, então aqui tem vídeos de vários tipos, e um dos tipos de vídeos que eu trago aqui, de vez em quando, é um vídeo pensando algo a partir da minha experiência, seja algo teórico, seja para compartilhar alguma experiência. E nesse vídeo eu estarei falando um pouco dos motivos pelo qual eu não sou mais cristão nem teísta. Eu já fiz alguns vídeos contando minha experiência com a religião. Eu fui cristão por bastante tempo. Primeiro eu fui cristão pentecostal por um tempo, dos meus 13 até os meus 19 anos. Lá por volta dos 19, 20 anos eu me tornei presbiteriano, calvinista. Depois, ali por volta dos 20 anos, eu participei de uma seita teonomista que na época defendia pena de morte para homossexuais. E dentro dessa seita eu fui expulso. E depois que eu fui expulso, eu passei por vários processos de depressão, de surtos de esquizofrenia, e tudo isso tem vídeos aqui. É só você ir na playlist, que vai estar no link da descrição, na playlist de experiências pessoais. Tem vários vídeos meus contando essas experiências, experiências em relação à sexualidade dentro da religião, né, em relação à sexualidade. Conto lá como é que eu fiquei 5 anos sem me masturbar e depois tive algum fenômeno de sonambulismo sexual. Tem vários vídeos que eu conto coisas sobre minha experiência religiosa. Nesse vídeo eu vou estar explicando por que eu deixei de ser cristão. Depois que eu fui expulso de uma seita, eu passei por um período muito complexo de tentar pensar, o cristianismo faz sentido para mim? Então eu me aproximei de grupos cristãos pró-LGBT. Então eu agradeço, né? Tem vários amigos que são ligados a grupos cristãos ligados à teologia inclusiva. Mas eu também fui me percebendo como uma pessoa que também não caberia nesse espaço de uma teologia cristã progressista. E eu vou explicar para vocês então, vou colocar aqui, algumas das razões pelas quais eu não me considero mais uma pessoa cristã, nem uma pessoa que acredita em Deus, pelo menos Deus no sentido teísta. São 7 razões. Primeiramente, eu não acredito na ressurreição histórica de Jesus. Eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo longo, tem mais ou menos 1 hora, que eu explico a partir das evidências históricas por que Jesus Cristo, porque não podemos acreditar do ponto de vista histórico na ressurreição de Jesus como um fato. Então eu também vou deixar o link na descrição do vídeo que eu fiz mostrando a partir de evidências históricas por que a ressurreição de Jesus não é um fato histórico. Alguns cristãos, baseado em 1 Coríntios capítulo 15, que é um texto do apóstolo Paulo, dizem que a ressurreição histórica de Jesus é um elemento central da fé cristã. Eu vou ler aqui o versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que o apóstolo Paulo fala assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. É óbvio que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 15, ele não está falando de uma ressurreição simbólica. Tem alguns cristãos que, por exemplo, Rudolf Bultmann, que vai dizer assim que o que importa não é a ressurreição histórica para ser cristão, é a ressurreição simbólica de Cristo nos nossos corações. Mas se a gente ler aqui no contexto, em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 4 e 5, diz assim: Jesus foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Então Paulo está falando de uma ressurreição histórica. Se Paulo, que é um dos primeiros nomes do cristianismo, entende que a ressurreição histórica de Jesus é o elemento central da fé cristã, e sem essa crença não se pode ser cristão, então esse é um bom motivo para que eu não seja cristão, porque eu não acredito na ressurreição histórica de Jesus. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado um vídeo bem detalhado explicando a partir de evidências históricas por que podemos dizer que a ressurreição de Jesus não é um fato histórico, refutando aquela ideia, por exemplo, do William Lane Craig e outros apologistas que acham que existem evidências históricas para a ressurreição de Jesus. Vou mostrar nesse vídeo que, na verdade, o caso é o contrário, as evidências apontam para outra coisa. Então, vou deixar aí nos comentários fixados. Segundo motivo, eu não acredito no teísmo. Eu já não acreditava no teísmo quando eu era cristão. Eu acreditava no teísmo quando eu era cristão conservador, mas quando eu tentei me afastar do cristianismo tradicional e me aproximar de cristianismo progressistas, eu já tinha me afastado do teísmo.
O que é o teísmo? O teísmo é a crença de que há um Deus que é puro espírito, onipotente, onipresente, onisciente, onibenevolente e que se relaciona conosco. Esse Deus é um ser absoluto. Eu já havia me afastado do teísmo porque eu não acredito na metafísica tradicional. Né? Eu não acredito na metafísica tradicional. Eu sou ligado a uma linha de pensamento que é a fenomenologia, e um dos princípios da fenomenologia é se ater àquilo que se mostra, rompendo com qualquer metafísica. E como Heidegger diz no texto a determinação ontoteológica da metafísica, o Heidegger mostra que a nossa noção de Deus ela vem de uma noção de uma metafísica tradicional. E eu não acredito nessa metafísica tradicional. Não acredito que nós podemos pensar que exista um ser separado do ente. Né? Como Heidegger diz, todo ser é ser do ente. Então, todo ser é ser de algo. E então não pode existir um ser transcendente absoluto fora da esfera dos entes. Então, por esse motivo, eu já não acreditava no teísmo. Eu também acho os argumentos teístas insuficientes, acredito que eles não provam a existência de Deus. Lembrando que para a gente provar a existência de Deus, o que o argumento teísta precisa fazer? Ele precisa levar a uma conclusão, mostrar que essa conclusão é o Deus teísta e depois mostrar que esse Deus teísta é o Deus cristão. Então são vários passos. E a maioria dos argumentos não chegam a esses passos. Por exemplo, vou só dar um exemplo do argumento que talvez seja mais forte, assim, o argumento cosmológico. O argumento cosmológico, ele nos leva à conclusão de que o universo tem uma causa. O universo tem uma causa. Agora você precisa me mostrar que essa causa é o Deus teísta e depois me mostrar que esse Deus teísta é o Deus cristão. Então, assim, esse processo não é feito, né? É claro que alguns tentam fazer algum processo nesse sentido, mas isso é um processo muito mais complexo. Vamos lá para o terceiro ponto, né? Eu não vou discutir argumentos teístas aqui, até porque eu já discuto argumentos teístas e objeções na série de vídeos sobre teologia. Que, inclusive, eu vou continuar com a série de vídeos sobre teologia, porque um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa não teísta, pode também fazer teologia de uma maneira crítica, de uma outra forma, né? Vamos lá. Terceiro ponto. Eu não concordo com a ética cristã de que devemos amar e perdoar todo mundo. Essa é uma questão importante. Dois textos dos evangelhos que são bem interessantes sobre a ética cristã de amar e perdoar todo mundo. Um dos textos se encontra no evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Melhor, corrigindo, no capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5. No versículo 43 e 44, Jesus diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse texto aqui provavelmente foi realmente dito por Jesus, porque ele faz parte da fonte Q. Né? Eu não vou explicar aqui o que é fonte Q. Você pode ir, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre Jesus histórico. Inclusive, eu vou ter que deixar vários vídeos no comentário fixado, né? A fonte Q é uma fonte que talvez seja mais antiga talvez do que o Evangelho de Marcos, e que tem uma certa confiabilidade, ou que tem uma certa maior probabilidade de ser autêntica historicamente. Então é bem provável que Jesus realmente disse isso daqui: amem os vossos inimigos. E depois, lá em Mateus capítulo 18, novamente um texto que provavelmente, se eu não me engano, é da fonte Q, no capítulo 18, no versículos 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus Cristo, ele era um revolucionário pacifista, se a gente fosse usar termos de hoje, né? Ele era uma pessoa que acreditava, que pregava uma revolução do amor, da paz. Eu acho essa ética bonita, acho que ela é muito interessante. Realmente a gente tem que trabalhar o amor ao próximo, o perdão. Só que eu não acho que nós devemos amar e perdoar todo mundo. A ideia de amor era uma ideia muito complicada. Quando a gente pensa que o amor é uma coisa boa e que o ódio é uma coisa ruim, nós temos um problema. Tanto o amor quanto o ódio, eles são legítimos dependendo do contexto. Existem coisas e pessoas que nós devemos amar, e existem coisas e pessoas que nós devemos odiar. Eu sei que isso é uma questão polêmica, mas é o que eu penso hoje. Eu entendo do ponto de vista ético que, sim, o ódio ele tem um efeito fundamental e que o amor, muitas das vezes, ele pode ser tóxico, destrutivo. Quanta coisa é feita em nome do amor, quantos relacionamentos abusivos são sustentados em nome do amor. Né? Se a gente for pegar um outro texto que eu me lembrei agora, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13...
no capítulo de número 13, nos versículos de número 5. Vou ler do versículo de número 4. Vou ler, na verdade, somente o versículo número 6 e 7. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. É o versículo 7 que é o mais fundamental. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha que amor é esse que o cristianismo prega desde a sua essência. O amor que tudo sofre, que tudo suporta. Um amor que Jesus fala, olha, você pode dar a segunda face. Se alguém te bater numa face, dá a outra. Um amor que diz assim, ame até seus inimigos. Ame aquele que te persegue. Um amor que nos fala, olha, se alguém cometeu um erro contra você 70 vezes 7 num só dia, 490 vezes num só dia, ou repetir o mesmo erro, você tem que perdoar. Esse amor que tudo suporta. Só que esse amor que tudo suporta é o que faz com que nós, na história do cristianismo, fale para uma mulher que está apanhando do marido que ela não pode se divorciar do seu marido, porque o amor tudo suporta. Tanto é que o cristianismo faz isso. O cristianismo condena o divórcio. Por que o cristianismo condena o divórcio? Porque o amor tudo suporta, tudo perdoa, tudo releva, tudo sofre. Vire para uma pessoa que foi abusada por um estuprador e diga, você tem que perdoar o seu estuprador. Isso é muito sério, isso aí é abusivo. Você dizer para uma vítima de uma opressão, você dizer para uma vítima de violência que ela tem que amar o seu abusador, que ela tem que perdoar o seu abusador, é muito absurdo. É muito violento. Né? Então, nós devemos tirar um pouco dessa noção de que a ética é a ética do amor. Não. O ódio também é poderoso, o ódio também é bom, o ódio também pode ter um efeito muito legal e muito importante. Eu não vou me aprofundar tanto nisso. E vamos para o próximo. Número 4. Não acredito na visão de que todo o sofrimento tem uma razão ou sentido. É um outro motivo pelo qual eu não sou cristão, nem teísta. Eu acho uma coisa muito engraçada que muitos cristãos viram e falam assim, nossa, mas se você não acreditar em Deus, a sua vida não vai ter sentido. Você precisa acreditar no cristianismo, em Deus, para a sua vida ter sentido. Porque como assim? Você vai viver num universo que depois vai virar poeira? Não vai virar poeira não, né? A gente sabe que o universo vai expandir, 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 depois tudo vai ficar congelado, tudo frio, tudo vai esfriar, que vai virar uma geladeira esse universo no final. Tudo que a ciência indica é isso. E aí, sua vida não vai ter sentido, porque você vai morrer e acabou. Será que é assim? Sabe o que eu acho que é exatamente o contrário? Eu acho que o cristão que está numa posição muito pessimista e que é muito melhor a gente pensar que a vida não tem um sentido previamente dado por uma divindade. Porque o que é dizer que a vida não tem um sentido prévio dado por uma divindade? Significa que é você quem tem que dar sentido à sua vida. É você que tem que achar o que te move. É você que tem que se responsabilizar pela sua vida. O que é sentido? Sentido nada mais é do que o que nos move. É o direcionamento de nossa trajetória existencial. Eu, por exemplo, estou me formando no mestrado, estou me formando em filosofia, já me formei em psicologia, pretendo atender clinicamente, pretendo um dia me tornar professor. Tudo isso são sentidos, são orientações que me movem. Eu que vou dando sentido para minha vida. Eu que vou dando significado e sentido para minha existência. Agora, se existe um Deus que previamente já me deu um sentido, isso é destino, não é sentido. As pessoas confundem sentido com destino. Se existe um Deus que deu um destino para sua história, um final para sua história, então isso não é sentido, isso é destino. Se você só tem sentido na sua vida se você perseguir o céu, se você perseguir o céu do cristianismo, isso não é sentido, esse é destino, você está condenado a esse destino. Sua vida só vai ter sentido se algum outro ser que não é você determinou para você a finalidade da sua vida. E não é isso que é exatamente que é pessimista. Porque se na verdade a vida ela tem destino e não sentido, então você está condenado. Você só vai ser feliz se você seguir o destino que o Deus do cristianismo colocou para você? Ou será que, na verdade, já que não tem nenhum destino previamente dado, você é livre para dar significado à sua existência a partir daquilo que faz sentido para você? Então, eu acho muito interessante essa questão, né? Eu prefiro uma visão de sentido nesse aspecto. E aqui eu coloquei que eu não acredito na visão cristã de que todo sofrimento tem uma razão ou sentido.
Por quê? Existem coisas que foram horríveis, tragédias que não têm justificativa. Ah, mas Deus queria tirar algo bom disso. Ah, Deus queria tirar algo bom de 8 milhões de pessoas sendo mortas pelos nazistas? Deus queria tirar algo bom de uma menina, uma criancinha sendo estuprada, e ele vendo isso e não fez nada? E você vai virar para a pessoa que foi estuprada, para a pessoa que sofreu em campos de concentração nazistas, e vai dizer para ela, isso tinha um sentido, isso tinha um propósito? Vire para uma pessoa que foi estuprada e fala que isso tinha um propósito, que isso foi para o bem dela, foi para o aprendizado, para o crescimento. Isso é totalmente cruel. Existem tragédias que são tragédias, existem coisas ruins que são injustificáveis. E que nem Deus tem justificativa para fazer uma coisa dessa, para permitir uma coisa dessa. Então eu acho um absurdo essa ideia de que tudo o sofrimento ensina, a vida tem sentido. Existe um autor chamado Ailton Krenak que ele escreve assim, por exemplo, sobre a pandemia. A pandemia não vem para ensinar nada. A pandemia vem para devastar as nossas vidas. Eu não sei de onde vem essa mentalidade branca de que o sofrimento ensina. Eu não tenho nenhuma simpatia com essa ideia. Se for para sofrer, eu não quero aprender nada. E eu acho que muitas das pessoas que passaram por sofrimentos horríveis diriam a mesma coisa. Então é uma crueldade, é uma violência essa ideia cristã, religiosa, de que todo sofrimento tem uma razão, um propósito ou um sentido. Quinto ponto. Acredito que todas as ideias religiosas surgem não de algo sobrenatural, mas de condições materiais, históricas, sociais e culturais concretas. É isso. Quando a gente estuda história, a gente vai perceber que as noções nossas de quem é Deus surgiram de condições materiais concretas. Vou dar um exemplo. Como surgiu o monoteísmo judaico-cristão? Vamos lá, vou dar um exemplo com isso, para vocês verem que a noção de Deus surge de condições materiais históricas concretas. Os hebreus, o povo hebreu, o povo judeu, eles foram ali por volta, eu acho que do ano 558, 560 a.C., eles foram levados para o cativeiro babilônico. Eles foram tirados da sua terra e levados para o cativeiro babilônico. Qual que era a crença da sociedade da época? A crença da sociedade da época era assim. A crença era, quando uma nação vence outra nação, quando uma nação subjuga outra nação, isso não é uma guerra entre duas nações, é uma guerra entre deuses, entre os deuses de uma nação e os deuses ou deus de outra nação. Os hebreus, até aquele momento, nesse momento em específico, eles acreditavam em Javé, no Deus Javé, só que eles não eram monoteístas, eles acreditavam que o Deus deles era mais poderoso, mas que os deuses de outras nações, de outros territórios, também eram deuses reais, e que esses deuses, eles governavam essas regiões, mas que o Deus deles era o mais poderoso e era o único que deveria ser adorado pelo povo hebreu. Quando aconteceu o cativeiro babilônico, o que aconteceu? Condições materiais. Essas condições materiais, elas exigiram uma reflexão, porque olha aqui, como assim? Nós hebreus acreditamos que o nosso Deus é o mais poderoso, só que nosso Deus perdeu para a guerra dos deuses babilônicos. Então o que isso significa? Que nosso Deus foi derrotado e que os deuses babilônicos são mais fortes do que o nosso. Só que essa é uma resposta que iria contra toda a religião, toda a fé daquele povo. Então o que aquele povo fez? Aquele povo, naquelas condições materiais, eles tiveram que pensar uma resposta para esse problema. E a resposta para esse problema é o que a gente hoje chama de monoteísmo. Eles entenderam que, na verdade, existe só um Deus. Que o Deus deles não era só o Deus de Israel, mas o Deus de toda a terra. E que se a Babilônia venceu os hebreus, não é porque os deuses dos babilônicos eram mais fortes do que o Deus de Israel. É que o Deus de Israel também dirige os deuses da Babilônia. É porque o Deus de Israel também dirige a Babilônia. E que Deus de Israel estava usando a Babilônia para disciplinar o seu povo. Então, eles saíram da ideia de um Deus regional para um Deus que controla todo mundo. O nosso Deus, se a Babilônia nos venceu, é porque o nosso Deus também controla a Babilônia. E assim surge uma ideia monoteísta. Eu só dei esse exemplo para mostrar para vocês que qualquer ideia religiosa surge de condições materiais concretas. Tanto é que Deus, como vai dizer lá no livro Essência do Cristianismo, do Ludwig Feuerbach, Deus, a gente cria ele à nossa imagem e semelhança. Né? Deus é uma abstração da essência humana. A gente pega a nossa essência humana, abstrai dela as coisas, as limitações e coloca ela ao máximo. É por isso que o Deus sempre vai ser um Deus homem, um Deus patriarcal, porque surge da sociedade patriarcal. Por que Deus é um homem? Por que Deus é pensado numa linguagem masculina?
Por que Deus é retratado como um homem? É porque a própria noção de Deus surge de condições materiais concretas, culturais, sociais específicas. Então eu entendo que como vai dizer, por exemplo, Marx, Karl Marx tem um livro que chama Ideologia Alemã, ele vai dizer que não é a consciência que produz as condições materiais, são as condições materiais que produzem a consciência, as ideias. Então as ideias religiosas, elas são produzidas por condições materiais concretas e não o contrário. Não é Deus que cria, um Deus espírito cria o mundo material concreto. É o mundo material concreto que cria, que produz as ideias religiosas. Lembrando que material, pro Karl Marx, não é só matéria no sentido dos átomos, é matéria como condição de subjetiva, concreta, de vivência. E aí, nós vamos para o sexto ponto. Não acredito em vida após a morte, nem em um paraíso futuro. Por que eu não acredito em vida após a morte e em um paraíso futuro? Primeiro porque a própria ideia de vida após a morte, inferno, surgiu de condições materiais históricas concretas. Por exemplo, a Bíblia hebraica, o que a gente chama de Antigo Testamento, não tem uma ideia de vida após a morte. Né? Tem vários salmos, vários textos da Bíblia falando assim, olha, os mortos não louvam a Deus. Nós temos que louvar a Deus enquanto a gente está vivo, porque depois que a gente morre, acabou. Eclesiastes 9, 5 ao 10, né? Depois que você morre, não tem mais o que fazer, não tem vida. Então, a própria Bíblia do Antigo Testamento tinha uma outra noção de vida após a morte do que surgiu depois. Então, as próprias noções do que acontece depois da morte vão sendo construídas. A Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, não tem uma ideia de inferno eterno. A ideia de inferno eterno surge depois. Então, a ideia de que pessoas vão ser mandadas para o inferno para ser torturadas para sempre, que é uma ideia absurda, porque significaria que Deus tem um campo de concentração de tortura eterno, não faz sentido. Então, é muito importante a gente entender como as noções do que acontece depois da morte surgem de condições materiais históricas concretas, se formam, se engendram. E uma coisa que é importante dizer é que hoje os estudos da neurociência nos mostram que a atividade mental ela está de algum modo relacionada com a atividade cerebral. Né? Os emergentistas, por exemplo, vão dizer que a atividade mental emerge da atividade cerebral, da atividade do corpo como um todo também. Então, de qualquer modo, hoje a gente sabe que não há como a gente separar atividade mental consciente de atividade cerebral. Se o cérebro para de funcionar, não tem mais atividade mental, então a pessoa morre. Então, é muito improvável, muito estranho acreditar em vida após a morte, já que hoje as neurociências nos mostram que a atividade mental está de algum modo, emerge de algum modo, tem várias discussões sobre isso, mas de algum modo, quando cessa a atividade cerebral, cessa a atividade mental e, portanto, né, sem um cérebro em funcionamento, não há vida mental. E, portanto, não há vida após a morte do cérebro. E por fim, o sétimo ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, é que sou contra toda forma de opressão, machismo, sexismo, racismo, LGBTfobia, que em grande parte são mantidas e legitimadas pelo cristianismo. É claro, eu sei que há cristãos que tentam ser pró-feministas, que tentam ser antirracistas, que tentam ser pró-LGBTs, mas eu acho que o cristianismo hoje, eu prefiro pensar, eu entendo que na verdade não dá para redimir o cristianismo. Eu acho que essas pessoas que tentam redimir o cristianismo, para tornar ele mais progressista, elas têm boas intenções, é um bom projeto, é interessante, mas eu acho que, na verdade, o cristianismo não tem redenção. Primeiro que o cristianismo, na sua raiz, ele é baseado em ideias patriarcais, bem complicadas, como a noção de Deus como homem. O próprio monoteísmo, o que é o monoteísmo? Só o meu Deus existe. Então, o próprio monoteísmo, ele é uma coisa autoritária, né, que só eu tenho a verdade, só há um Deus verdadeiro. Também tem outras questões também que me fazem pensar que o cristianismo não pode ser redimido, né, que é a própria questão, por exemplo, quando a gente pega opressões que não passam a ser entendidas a partir de condições materiais, mas é sempre atribuída a alguma outra realidade que explicaria a nossa realidade, uma realidade que não existe, né? Uma realidade idealista, que não há. Eu acho que é muito importante a gente se ater à realidade concreta, se ater ao mundo real. Né? E o cristianismo ele promove uma certa fuga da realidade. O cristianismo é uma religião patriarcal, é uma religião monoteísta que se dá pela exclusão de outras religiões. Então, por mais que a gente busque, por mais que alguns autores busquem redimir o cristianismo, inclusive a gente até percebe como até as propostas progressistas continuam atrasadas. Né? A maioria dos teólogos inclusivos que aceitam LGBTs, eles também são
contra sexo antes do casamento, o que é uma coisa baseada no patriarcado, na heteronormatividade, na monogamia. Inclusive eu tenho um texto no meu blog sobre isso, talvez depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, de como na verdade a condenação do sexo antes do casamento está relacionado com a monogamia, com o patriarcado, com a opressão das mulheres. Então, na verdade, essa coisa de redimir o cristianismo vai chegando uma hora que você vai esvaziar o cristianismo dos seus conteúdos essenciais. E você vai estar chamando de cristão só como um rótulo vazio. É como eu pegar uma palavra que tem um significado, eu esvazio todo o significado dela, o histórico dessa palavra, e uso ela como um rótulo. Então eu falo assim, eu fiz isso por muito tempo. Eu sou cristão, mas eu não acredito em nada que o cristianismo fala. Então isso é um esvaziar da palavra. Então, para o vídeo não ficar muito grande, essas são as razões pelas quais eu não me considero mais cristão nem teísta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Mas é claro, vou continuar com séries sobre teologia, sobre discutindo questões religiosas, e espero que vocês gostem desses vídeos também. Mas é só um vídeo para compartilhar com vocês, porque eu deixei de ser cristão e teísta.